Oi gente, esse é o canal do Ministério Justiça e Poder. Estamos aqui de volta, trazendo o ensino cristão. Esse canal, ou esse ministério, o Ministério Justiça e Poder, ele foi criado para levar o ensino cristão até você, até a sua igreja, e nós estamos trabalhando nisso. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso ministério, acesse o site que aparece aí na sua tela, conheça mais sobre nós. Se você quiser entrar em contato conosco, lá tem os nossos contatos e nós estaremos também conversando com você. E continue nos acompanhando aqui no nosso canal. Vamos à pergunta de hoje? Pergunta de hoje é do Márcio. Quando será construído o templo de Ezequiel? Pergunta muito interessante, né? Bastante relevante. Por quê? Porque Ezequiel, durante o cativeiro babilônico, dentre as revelações que ele recebe, ele, a partir ali por volta do capítulo 40, ele começa a descrever uma revelação que ele recebe em relação a um templo que seria construído. E é interessante que o templo de Salomão já tinha sido destruído quando isso aconteceu. Já era durante o cativeiro babilônico. Mas um outro templo é construído, descrito lá no livro de Esdras, né? Nós podemos também ver ali esses profetas da restauração, principalmente Ageu e Zacarias, falando sobre a construção desse templo. Mas este templo que foi construído e posteriormente foi reformado no tempo do rei Herodes, e foi o templo em que Jesus entrou, o que confirma a palavra que tinha sido dito que a glória da segunda casa seria maior que a primeira, porque Jesus entra nessa casa, no segundo templo. Esse templo é destruído novamente depois do ano 70 por Tito. Mas voltando, embora Ezequiel apresente a sua profecia antes da reconstrução desse templo, que está lá reconstruído no livro de Esdras, antes disso, Ezequiel profetiza as dimensões, a descrição do templo que está no livro de Ezequiel não confere com a descrição do templo que está lá no livro de Esdras. O templo que foi reconstruído em Jerusalém e que foi visitado por Jesus depois de reformado por Herodes, o templo em que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, não foi construído segundo as especificações da profecia de Ezequiel. O que leva a crer que um terceiro templo seria reconstruído com as especificações que estão descritas no profeta Ezequiel. Então, é uma profecia escatológica. Então, esse templo será reconstruído. Quando? Existem muitos estudos, pessoas, de que os judeus já têm esse plano de um templo como foi especificado por Ezequiel e que esse templo seria construído. Há um problema que lá onde os judeus entendem que o templo tem que ser reconstruído, porque lá esteve o primeiro e o segundo templo, hoje está uma mesquita árabe. E se, por exemplo, os judeus destruíssem aquela mesquita para fazer o templo lá novamente, é uma declaração de guerra. Então, existe uma expectativa de que esse templo seria reconstruído ali.
O quando vai depender exatamente do fim dessa cúpula da rocha da mesquita de Omã, que está lá, naquele local. E isso é uma questão diplomática tão séria que numa das vezes em que palestinos e judeus chegaram mais perto de assinar um acordo de paz, inclusive de dividir Jerusalém entre eles, de dividir a terra que pertence aos palestinos da terra que pertence a Israel, quando eles estiveram mais perto, a discussão não avançou exatamente por causa do monte do templo. Que os judeus não abrem mão desse local e os palestinos também não. Porque é um local considerado sagrado, tanto para um lado quanto para o outro. Então, é difícil nós definirmos um tempo. Quando isso acontecer, aí o fim estará bem próximo. Porque o próprio Jesus diz que quando vides o abominável da assolação assentado no lugar que ele não devia estar, ou seja, quando o anticristo estiver assentado num templo dedicado a Deus em Israel, aí sim virá a grande tribulação, o fim chegará. Então, é um grande sinal e é uma expectativa nossa. Tem gente que fala até que o templo já está, os blocos dele já estão todos prontos, que é só chegar lá e montar. Não sei dizer se é correto, mas esse templo será reconstruído, cumprindo a profecia de Ezequiel, cumprindo as profecias, né, de que Jesus falou de que o abominável da assolação estaria sentado lá, naquele templo. O quando, nós não sabemos ainda, mas assim que acontecer, a nossa redenção está próxima. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você está gostando dos nossos vídeos, deixe aí seu like, ative o sininho do nosso canal para que você receba as nossas notificações. Se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, fale do nosso canal com outras pessoas, compartilhe os nossos vídeos com muitas pessoas para que esse nosso ensino chegue a cada vez mais pessoas. E se você tem dúvida, mande a sua pergunta para a gente através do e-mail que aparece aí na sua tela ou através dos comentários do canal, que nós estaremos respondendo a sua pergunta aqui. Semana que vem estaremos de volta.